Agora só tem que saber a Olá sigla. pessoal, boa tarde. Estamos entrando em mais uma live aqui pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes e hoje o tema será doping. Vamos para falar sobre o assunto, nós vamos convidar um médico, dois médicos, o médico Leonardo de Moraes, que ele também faz parte da equipe médica da Confederação Brasileira, da CBVD, e Mário Vieira, outro médico que também fará parte da nossa, que faz parte da nossa confederação, que vem dando auxílio aí grande. Vou chamar, olhando aqui, um abraço aí para Gisele. Tem várias pessoas que estão assistindo aqui, Mônica. Vou aqui olhar se Léo, para a gente abrir. Leonardo de Moraes, ele é médico, né? Médico com especialização em cirurgia cardiovascular e endovascular. Vou convidá-lo aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo e aprofundar mais sobre o tema que é interessante para todos os atletas, não só do voleibol sentado. Todo mundo tem que entrar para conferir. Eu convidando o Léo aqui. Só estou aguardando. Leonardo já está aqui. Adicionei Leonardo à live para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui, que hoje vai trazer tema top. Opa! E aí, tudo Olá, Léo, certo? tudo bem? Fala, Danilão. Beleza? Como é que você está? Tranquilo aí? Certo? Tudo Ô, bem. meu velho, tudo bem? Tá chegando legal o som aí? O áudio tá bom? Meu áudio? Tá bom. Só a imagem tá um pouquinho desfocada, mas eu tô escutando bem. Tá ficando um pouquinho desfocada a imagem. É, acho que agora Vamos. tá um pouco melhor. Agora, pronto. É, Leonardo, eu já fiz aqui sua breve apresentação, né? Que você é médico com especialidade em cirurgia cardiovascular e endovascular, né? Isso, médico, Léo. é isso aí, cara. Eu, apesar de ser cirurgião vascular, eu já trabalho aí com paradesporto desde 2011, né? Comecei no basquete em cadeira de rodas e acabei migrando para o voleibol sentado em 2015, no Parapan de Toronto, né? E desde lá eu venho aí prestando um auxílio à seleção, né? E gosto muito do tema. Acho que vocês foram muito felizes em escolher esse tema, porque é um tema que é muito polêmico, causa muita dúvida nos atletas, comissão técnica, né? E vez por outra a gente tá participando e auxiliando os atletas para enfrentar, digamos assim, esse mistério, né? Mas na verdade não tem mistério nenhum. O Pronto. doping é muito importante, não só para os atletas, mas para toda a comissão técnica, né? Então, a gente já que abriu esse tema aí, doping. Então, você poderia começar explicando o que é doping, né? Tranquilo, vamos lá, né? Bom, na verdade, vamos fazer uma breve reflexão histórica, né? Existe um caso muito emblemático na Olimpíada de Seul, em 1988, né? Onde houve uma quebra do recorde dos 100 metros rasos, né? E o atleta que ganhou a medalha de ouro, ele foi testado para uma substância de uso proibido, que foi um anabolizante, o que era muito comum na época, né? Então, doping é toda substância ou método que é usado artificialmente para melhorar o desempenho do atleta, né? Então, são substâncias que alteram a fisiologia do corpo humano, visando a melhora do desempenho e do resultado esportivo, né? Então, basicamente é isso. Ele pode ser qualquer substância ou método que os atletas usem para melhorar o seu resultado. Entendi. E, assim, qual a importância do doping assim, para o atleta de alto rendimento? Então,
questão do doping é uma questão muito, muito importante, não só do ponto de vista ético, né? Para que o atleta profissional ele possa dar o seu melhor, né? Reflexo do seu treinamento, mas principalmente do ponto de vista da saúde. A gente não pode esquecer que essas substâncias, quando usadas de forma indiscriminada, elas têm prejuízo à saúde, né? Então é muito importante, porque os atletas que forem flagrados nos testes, eles vão ser submetidos a algumas penalidades, que vão desde suspensões, perda da medalha e até banimento do esporte. Então, é nossa obrigação como médico e como membro da confederação orientar todos os atletas e comissão técnica para que a gente jogue limpo, né? Que a gente valorize o nosso treinamento, o nosso trabalho de uma forma ética e responsável. Certo. E como é que os atletas são testados? Então, basicamente, os atletas são testados de duas formas. Eles podem coletar os testes de urina e os testes sanguíneos, né? Basicamente, nos dias de competição, nas competições importantes, ou mesmo quando a gente tem medalha em jogo, né? Os atletas são sorteados de forma aleatória, né? Um oficial de dopagem, ele aborda o atleta, faz a notificação do atleta. Nesse momento, é muito importante que o médico ou o fisioterapeuta da seleção seja comunicado para que acompanhe o atleta até a sala de doping. Na sala do controle de dopagem, a gente vai ter ideia se vai ter controle de urina ou controle de sangue, né? Quando é controlado a urina, que é o mais comum, os atletas vão para um local reservado, né? É realizada a coleta de urina e essa urina ela vai para análise, né? E é na urina onde a gente consegue flagrar a maioria das substâncias proibidas, né? O que são substâncias proibidas? Então, desde 2003, 2004, nós temos um Código Mundial de Controle de Dopagem. Existe uma organização chamada WADA, né, que é uma organização mundial, onde todas as federações e confederações elas seguem à risca esse código, né? E nesse código constam as substâncias que são consideradas doping, né? Ou seja, são substâncias que elas não podem estar presentes no corpo do atleta no momento da testagem, né? Então, o atleta tem que conhecer esse código, porque essas substâncias elas vão desde substâncias que aumentam o desempenho, como os esteroides anabolizantes, né, até substâncias que mascaram o uso da substância, como os diuréticos e outras substâncias mais. É muito importante, principalmente, que os atletas comuniquem o médico da seleção, o médico que acompanha, sobre todos os medicamentos que eles utilizaram no último mês da competição, para que o médico possa ter ideia de como manejar e orientar os atletas na hora da testagem, né? E caso algum atleta seja pego em alguma dessas substâncias, quais são as punições? Então, existem basicamente a punição que vai desde da suspensão, né, perda de medalha e o banimento do esporte. Então, são suspensões bem graves, né? A gente precisa deixar claro que o código, na sua primeira página, ele comenta algo muito importante. Toda substância presente no corpo do atleta é de responsabilidade do atleta, né? Seja ela consciente ou não. Então, por isso, a gente sempre indica aos nossos atletas, principalmente nos períodos de competição mais acirrada, né? A gente sempre orienta: não tome medicamentos sem o conhecimento da equipe médica, tá? Não, porque mesmo que seja um medicamento aparentemente inofensivo, pode conter alguma substância que seja que esteja na lista de substâncias proibidas, e aí a gente vai começar a ter vários problemas, vai necessitar de contraprova,
Enfim, é uma situação muito, muito constrangedora, tanto para o atleta quanto para a comissão técnica. Aqui tem várias pessoas, a gente tem 33 pessoas online agora. Aí, dentre as pessoas, está aqui, ó. Jéssica Gil está dizendo que Jéssica, Laura, Lúcia e sua avó Creuza está assistindo a live. Ó. Tô cheio de fã aí, hein? Tá vendo? Gisele, atleta da seleção, ela botou aqui que há 3 anos ela está entre as atletas escolhidas pela UADA. Se caso quiserem me chamar para o teste. Né? Eu não sei. A gente conversa muito sobre doping. Ela é uma atleta bem responsável, sempre está entrando em contato, perguntando. Então, a Gi, na verdade, já é experiente na seleção. Então, ela já sabe, né? Então, tá tranquila. Rogério Rigi, ele botou isso aí, Léo. Comunicação é importante para o médico da confederação. É verdade. Estamos sempre aí disponível, né? Não só com os atletas, mas com a comissão técnica também. É um tema que é de interesse para todos. O médico é apenas um facilitador para os atletas e comissão técnica, né? Então, é muito importante que a gente comunique e esteja do lado deles, sempre. Guedes está aqui, Antônio Guedes, né, que é o técnico da seleção feminina, ele está perguntando, em caso de emergência médica, a atleta tomar um medicamento proibido? Excelente pergunta. E aí vai um abraço aí para o meu amigo, né, conterrâneo nordestino, parceiro aí de várias missões na seleção. Excelente pergunta, meu amigo. Primeiro, a saúde do atleta, indiscutivelmente. Se houver um caso de emergência médica e algum tipo de substância que esteja contemplada na lista da UADA precisar ser administrada, existem alguns artifícios que a gente pode isentar o atleta de punição, né? Uma delas é a AUT, que é a autorização de uso terapêutico, né? Na qual o médico preenche e faz uma justificativa médica, né, para a administração da substância. Essa justificativa ela vai juntamente com a amostra, né? E após isso, se for comprovado realmente que o uso foi devido a uma emergência médica, o atleta vai estar isento de qualquer tipo de punição. Entendi. Pessoal, vocês que estão vendo a live aí, nesse coraçãozinho aí, quanto mais você aperta, mais o Instagram entende que é uma live que tem um assunto relevante e vai distribuir para mais pessoas, para a gente ter mais esse conteúdo distribuído para mais pessoas, como o aviãozinho aí que você pode estar compartilhando com seus amigos. Quem tiver alguma pergunta, Léo está aqui aberto para responder. Léo, tem mais alguma consideração que você queria botar aqui para o pessoal de casa saber, assim, alguma substância, algum remédio que aparentemente possa ser inofensivo, mas que em caso de competição possa cair no doping? É verdade. Eu chamo a atenção para um medicamento que aparentemente muito, muito comum, mas que vez por outra a gente pode ter algum tipo de surpresa com ele, que são os descongestionantes nasais, né? Por ter efedrina, né? A gente fica bastante receioso no uso dessas substâncias, porque aparentemente é um uso convencional, né? Banal, inclusive, porém está contemplado na lista de substância proibida e a gente deve evitar. Por isso, eu reforço sempre aos atletas e comissão técnica. Em períodos oficiais de competição, ou se você tem alguma dúvida com relação ao medicamento que vai ser administrado, sempre entre em contato com os médicos da seleção, que eles estão plenamente capacitados e disponíveis para fazer qualquer tipo de orientação, né? Guedes aqui mandou mais uma pergunta, botou, e os casos de contaminação cruzada? Excelente pergunta. Contaminação cruzada acontece quando a gente acaba procurando uma substância e acaba flagrando outras, né? Então, muitas das vezes, essa análise chega para a gente, né? E também, assim como o uso da substância de emergência, se for identificado nessa contaminação cruzada
algum tipo de substância que contenha a proibição, nós temos que fazer também a autorização de uso terapêutico, fazer a justificativa, aventar a possibilidade da contaminação cruzada, né? Até para você estar pedindo sempre uma contraprova, sempre um teste, digamos assim, confirmatório, para que a gente possa isentar o atleta de qualquer tipo de punição. O Bira, que é o estatístico da seleção, ele botou Neosaldina não pode ser tomada? Beleza. Bira, meu parceiro, um abraço para você, cara. Vou cortar seu cabelo qualquer dia desse, tá? De Seguinte, máquina. de máquina. Em Tóquio, a gente corta o cabelo dele. Bom, a neosaldina contém uma substância derivada também da efedrina. Nós indicamos que nos períodos de competição ela não seja utilizada, né? Lembrando também uma coisa muito importante para os atletas e comissão técnica, é que os atletas também podem ser testados nos períodos fora de competição. Portanto, os atletas da seleção já sabem disso, mas não custa nada reforçar que nós precisamos manter os endereços completamente atualizados. É o que a gente chama de whereabout, né? Esses dados vão para o órgão oficial de dopagem, que é aqui no Brasil. E em caso de teste surpresa, os atletas precisam ser localizados para que possam ser testados. Então, a gente indica cuidado não só no período de competição, mas também nos períodos fora de competição. Leandro Santos, que é atleta da seleção masculina, ele botou: será que aqueles que passaram por algum tratamento relacionado ao Covid correm algum risco de dopagem? Boa pergunta. Um abraço aí, meu polícia. Tudo de bom para você, cara. Seguinte, a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? A situação de pandemia, ela foge completamente às situações habituais. Então, na verdade, se algum atleta padeceu por causa do coronavírus e necessitou de um medicamento para que possa ter seu estado de saúde recuperado, não tenha dúvida que vai ser usado em consideração na hora de preencher a autorização de uso terapêutico para que o atleta possa ser isentado de qualquer tipo de punição. Volto a dizer, a vida do atleta é o primeiro passo, é a prioridade máxima. Tá? O que a gente não pode é usar a substância para a gente melhorar o nosso desempenho. Para salvar a vida, não tenha dúvida, tá? A gente vai fazer o que for preciso para salvar. Gisele botou: e no meu caso, preciso mostrar a localização a todo momento? Não necessariamente, Gi. O que você pode fazer é o seguinte: você pode atualizar o seu cadastro na confederação e no preenchimento para o órgão de controle de dopagem. E nesse cadastro vai constar telefone e e-mail onde você possa ser localizada. Né? Então, não há necessidade de atualizar a todo momento com a localização, porém, se for necessário, vai ser feito um contato prévio, assim, mas bem prévio mesmo à testagem, né? Para que você possa ser localizada. Eu recomendo, aproveitando a pergunta, que esse cadastro ele tem que estar rigorosamente atualizado, uma vez que a ausência do atleta no momento da testagem nos endereços indicados, quando mais de 2 vezes, por exemplo, isso pode acarretar algum tipo de punição. Os órgãos de controle de dopagem podem entender que o atleta está querendo se esquivar da testagem fora de competição. Então, eu realmente recomendo que esse endereço esteja bem atualizado. Aqui, um internauta aqui perguntou: o que é doping tecnológico? Beleza, boa pergunta. Pessoal, as formas de dopagem, elas evoluíram muito ao longo do tempo, né? E aí, existem algumas formas, inclusive, com manipulação de material biológico, na qual os atletas podem ser submetidos. Então, a gente tem algo muito interessante, aproveitando essa pergunta, chamado passaporte biológico. Na verdade, o passaporte biológico ele serve para monitorizar
níveis de diversos parâmetros fisiológicos do corpo, como níveis de hemoglobina ou até mesmo níveis de esteroide, e esses parâmetros eles são monitorizados ao longo de um determinado período. Então, os computadores analisam se em determinado período houve uma variação muito grande, por exemplo, nos níveis de esteroide anabolizante, inferindo que o atleta, durante aquele período, entrou em contato com a substância, teve seu desempenho elevado, né? E depois ele parou o uso. Então, o computador, de uma forma muito eficiente, ele analisa uma média de níveis dessa substância no organismo, fazendo com que, exatamente em determinado período, ele seja detectado. Extremamente moderna de burlar, né, o controle de dopagem. Tá? Leonardo, vamos agradecendo demais essa participação, esclareceu. Agora a gente vai chamar seu colega também, médico, Mário, para ele falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o tema. Mas esperamos aqui, né, que a gente já viu que rendeu muitas perguntas, esperamos aqui que numa próxima você também tenha essa disponibilidade para poder participar e tirar mais dúvidas do pessoal em casa. Beleza. Um abraço aí para todo mundo da Confederação, tá? Nosso presidente Ângelo, Danilo, toda a comissão técnica, todas as atletas, Moniquinha, que eu estou vendo aqui, tá? Minha parceira de primeira missão lá no México, ela se lembra, com certeza, tá? E assim, ó, eu tenho um prazer muito grande, eu realmente gosto da seleção de vôlei, gosto de todos vocês, meu presidente sabe disso, tenho muito prazer em orientar e meu contato está sempre à disposição, viu? Forte abraço para todos vocês. Valeu, obrigado. Agora eu chamo a Mário. Valeu, Léo. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, a gente conversou agora com o Leonardo de Moraes, ele que é médico da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente. E agora, para aprofundar um pouco mais sobre o tema, vamos chamar Mário Vieira, ele que também é médico e que ele vai agora esclarecer outros assuntos que ficaram aí, tirar outras dúvidas aí de vocês. Só aguardando o Mário entrar, já fiz aqui o convite. Olá, Mário, tudo bem? Fala, Danilão, beleza? Gostei. Então, conseguindo me ouvir bem? Tá igual a minha, rapaz, sua camisa. A gente combinou, Para foi? combinar, pô, para combinar. Mário, tudo bem. Você vinha acompanhando a live aí, já viu que Léo abordou um outro tema. A gente agora vamos entrar num pouco mais de suplementos. Suplementos podem cair em doping? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite à CPVD, na pessoa do meu presidente Ângelo, um grande abraço. Agradecer a você, Danilo, e parabenizar pela iniciativa. É extremamente válida a discussão, ainda mais nesse momento que a gente está passando, de tanta incerteza. E essas ideias de divulgar, de discutir um pouco, transmitir conhecimento é sempre importante. Com relação à suplementação, é uma questão bastante polêmica, porque envolve a questão da relação uso-benefício, a questão do marketing, o que cada um vai utilizando, o que pode, o que não pode, entendeu? Então, o importante é inicialmente a gente pensar quando realmente a gente precisa utilizar. Basicamente, a gente tem 3 momentos que a gente utiliza um suplemento. No caso, uma deficiência de um micronutriente, no caso, geralmente, quando a gente tem uma comprovação dessa deficiência, ou no caso do atleta, quando um atleta já é borderline nessa questão, ou seja, quando está ali no limite entre a deficiência e entre o normal, é válido o uso para o atleta de alto rendimento. Na questão do fornecimento é importante. E no benefício para o desempenho, que às vezes tem alguns suplementos que eles dão um benefício direto e outros indiretamente também beneficiam. Então, é de extrema importância analisar cada atleta de maneira individualizada, até porque cada esporte ela vai requerer um padrão de desempenho diferente. Então, vai ter um padrão de esporte que vai ir para a linha do endurance, vai ter um esporte que vai mais para a linha da força, até dentro de uma modalidade relativamente similar. Por exemplo, tem aquele corredor de longa distância e tem aquele corredor de 100 metros rasos, como, por exemplo, o Léo deu o exemplo aí do caso, um dos casos mais famosos de doping, que foi o do Ben Johnson. Então, cada um desses vai ter uma linha de raciocínio para você pensar na suplementação do atleta diferente.
O ideal, primeiramente, é você ver se há necessidade dessa suplementação. Nem sempre essa suplementação é necessária. O segundo ponto é ver se, no caso, esse suplemento realmente vai trazer benefício. Existe muito suplemento que traz benefício, mas que é doping. Tem suplemento que dizem que trazem benefício e no final ele não traz benefício, não é tão comprovado. Por exemplo, a questão de força. Se fala da questão do uso da creatina, da proteína, do bicarbonato, que tem uma linha de que realmente, aparentemente, faz sentido o uso. Os artigos mostram que tem um certo benefício, mas, ao mesmo tempo, a leucina e o BCA já não tem tanto benefício. E, ao mesmo tempo, existe a questão do uso de anabolizantes, como a questão dos hormônios, que vão ser pegos pelo doping. Então, é importante você diferenciar essas três linhas. O que é bom e o que realmente tem comprovação científica, o que não tem comprovação científica e o que pode causar doping, para poder prescrever da melhor maneira possível o suplemento para o atleta. Isso, no caso, pode ser feito tanto por um nutricionista, um profissional da nutrição, ou por um médico, desde que bem habilitado a realizar essa prescrição. De preferência, sempre buscando zelar pelo atleta para não correr o risco de passar uma substância que venha prejudicar esse atleta na questão do doping. Outra coisa importante também é lembrar a questão do momento de você suplementar. Existe o suplemento na questão do momento do treino, na questão do momento do período regenerativo do atleta, o suplemento durante o estágio pré-competição, durante competição. Então, estudar cada atleta e traçar uma estratégia para aquele atleta. Mais ou menos por aí o caminho. Então, assim, automedicação, você, tanto medicação como suplementação, um atleta de alto rendimento, você não recomenda? Automedicação, né? Na verdade, a suplementação a gente acaba recomendando a depender do atleta. Não, se a gente vê mas eu que estou há uma dizendo necessidade. eles Automedicação, sim. automedicação e suplementação, ele tomar por conta própria. Chegar numa loja aí desse suplemento, comprar o que ele quiser Não. e começar a tomar, porque ouviu dizer. O ideal é que o suplemento ele seja prescrito. E mesmo prescrito, ainda existe uma, Danilão, que é o quê? Muitas vezes, um suplemento, por exemplo, um whey protein, ele, a depender da marca, ele não vem puro. Já foram feitos vários estudos que mostraram que suplementos básicos, como whey protein, que você vai ver com um grau de contaminação por substâncias que caem no doping e que às vezes não estão no rótulo. Então o atleta vai ali desinformado, acaba utilizando aquela substância e quando cai no doping vai ser punido por uma coisa que ele não sabia. Por isso existem algumas recomendações com relação ao uso do suplemento, que é de preferência você comprar em uma loja física, guardar a nota fiscal, sempre guardar o rótulo do que você utilizou, entendeu? Para poder comprovar, caso você venha a ter um teste desse que venha a cair no doping, que a sua intenção não foi em nenhum momento obter benefício. Foi utilizar o suplemento da maneira adequada, entendeu? Porque, como o Léo bem colocou, o mais importante é orientar o atleta de que o uso, ou qualquer substância que foi encontrada dentro do corpo dele, é de responsabilidade dele. Então, cabe a ele zelar por isso. Com relação à automedicação que você perguntou, isso é um caso que no Brasil a gente tem uma cultura muito grande de automedicação. Então, isso gera um grande perigo para o atleta. Porque existem medicamentos, como o Léo bem colocou a questão do descongestionante nasal, que às vezes tem substâncias que podem ou não cair no doping. Então, você vê, por exemplo, um vizinho ou um amigo que já usou e geralmente faz aquela orientação. Pô, usa tal medicação que eu já utilizei e deu certo. E a pessoa vai e cai na besteira de utilizar. Sendo que ele tem que lembrar de um padrão das pessoas vão poder utilizar o que quiser. Um atleta de alto rendimento, infelizmente, ele tem que zelar de uma maneira mais precisa pela sua saúde. Se um atleta desses foi a um médico e ele ele receitou um remédio, o atleta de alto rendimento pode tomar? Então, essa questão do uso do medicamento prescrito por um médico, o ideal é que você sempre informe esse médico que você é atleta e que envolve alto rendimento, porque ele vai entender que aquilo existe uma linha de doping e procurar prescrever dentro daquela linha de medicamentos permitidos.
entendeu? A maioria dos médicos, eles podem achar essas informações em alguns sites, como o site do ABC Doping, que é o ABC do Doping, no caso, que é um site brasileiro, que você consegue ter essas informações e levar para o seu paciente uma medicação com menor risco. E, além disso, o que ainda pode ser feito é o próprio atleta entrar em contato com o médico de sua federação. Por exemplo, o Léo e eu sempre estamos aí disponíveis para tirar essas dúvidas e passar, ó, me prescrever esses medicamentos. Eu posso utilizar? E, a partir daí, a gente vê essa questão do... Como é que se diz? Se pode ou não. Se aquilo dá DOP ou não. E se der DOP, existem alternativas que a gente pode fazer. Por exemplo, o Léo chegou a comentar aí sobre a autorização de uso terapêutico, a TUI, o AUT, no caso em português, que, na verdade, ela serve justamente para esse momento. Como a própria WADA deixa bem claro, a World Anti-Doping Agency, em seu site, nos seus textos, no seu código de dopagem, de extrema o principal objetivo é a saúde do atleta. Então, se for necessário para a saúde do atleta, com certeza deve ser utilizado. Agora, deve ser informado o motivo pelo qual foi utilizado. Eu costumo orientar os atletas de que, caso venha a urgência, precisou de utilizar algum medicamento, pede ao médico, informa que é atleta, e, se realmente for necessário, pede um relatório dele a respeito do porquê que utilizou. Ou ainda, ele ainda pode solicitar, num segundo tempo, uma cópia do seu prontuário, informando que aquilo ali foi um atendimento de urgência, passa para o médico responsável pelo grupo, no caso da CBVD, o Léo e eu, e nós providenciamos a realização da TUI para que isso fique registrado, que foi utilizado aquele medicamento, mas não por uma questão de desempenho, mas sim por uma questão de saúde do atleta, que é a prioridade. Você falou aí de AUT. O que é AUT e para que serve? Quando deve ser utilizado, né? Então, a AUT, a autorização por uso terapêutico, na verdade é um formulário que a gente tem que preencher quando o atleta precisa utilizar alguma das medicações que normalmente iriam causar doping. Então, a gente deve informar previamente, no caso, previamente que a gente diz é logo depois da prescrição, não deixar muito tempo correr para isso. Para informar, ó, ele utilizou, mas o objetivo foi esse, foi o uso terapêutico e que era a melhor opção para a saúde do atleta. Então, se a gente faz isso em tempo hábil, com certeza o atleta vai conseguir se resguardar e não ter problemas junto ao doping. Ele guarda essa documentação e leva consigo em alguma viagem, não é isso? Na verdade, a gente acaba fazendo preenchimento em via, mas a gente gera como é que se diz? Um comprovante que deve sim ficar com a gente, tanto com o médico que vai acompanhar, quanto o atleta pode ou não ter, mas a gente recomenda que tenha sim. Aqui tem algumas perguntas, Mário. Vamos lá. Guedes perguntou, os medicamentos ou suplementos manipulados, qual o risco? Então, a questão dos manipulados, assim como os fitoterápicos, eles envolvem um risco adicional. Por quê? O ideal de um suplemento é que ele seja previamente testado e que, a partir desse teste, venham todas as especificações daquele suplemento, para que não ocorra o risco do atleta inadvertidamente utilizar e acabar sendo pego na questão de dopagem. Então, esses suplementos manipulados, eles geram um risco um pouco maior, porque às vezes a gente não tem, não é que às vezes, a gente não tem como ter um controle em si de todas as substâncias que estão sendo utilizadas ali. E às vezes a pessoa que está utilizando não sabe que aquele indivíduo trata-se de um atleta de alto rendimento. E uma substância que normalmente não seria proibida para mim, para você, acaba sendo proibida para o atleta. Aí ele acaba colocando, por ser um padrão do medicamento ou do suplemento feito na farmácia de manipulação, e o atleta de alto rendimento utilizando pode se expor, uma vez que ele não sabe todas as substâncias que estão ali contidas, entendeu? Mais ou menos por aí. Tem aqui outra pergunta de Gisele, da seleção. Doutor Mário, não são medicamentos ou suplementos que podem nos colocar em risco. Produtos cosméticos também? Excelente, muito bom. Exatamente isso. Tudo que a gente acaba utilizando, via oral, tópico,
acaba que pode gerar um certo risco de doping para a gente, a depender da substância que está ali contida. Às vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa nem está sabendo. Está utilizando, por exemplo, um chá para emagrecer, só que nesse chá tem um componente que cruza, por exemplo, com um diurético que é proibido. Então, acaba que gera doping e a pessoa, na verdade, passou por isso sem ter a real intenção de utilizar uma medicação, utilizar uma substância proibida. Então, por conta disso, até esses produtos mesmo, os cosméticos, de uso tópico, de uso oral, devem ser informados previamente para a gente poder analisar e ver se realmente está adequado para o atleta. Mário, a gente, pelo menos aqui, o pessoal que estiver aí em casa nos assistindo pode fazer perguntas para Mário respondendo. E antemão, você pode fazer algumas considerações, algum assunto que você queira tocar que não foi abordado ainda. Eu achei interessante a pesquisa a pergunta que fizeram para o Léo a respeito do Covid. Eu acho assim, é importantíssimo, como o Léo falou, a prioridade sempre vai ser a saúde do paciente. A única ressalva que a gente faz é que, se você foi tratado, utilizou alguma substância a mais além do habitual, que às vezes o paciente assintomático ou oligossintomático, aquele que tem sintomas bem leves, vão utilizar medicações básicas, que não dão doping. Mas aqueles que já têm uma sintomatologia de moderado ou grave, acaba utilizando algumas substâncias, como por exemplo os corticoides. Pode acabar utilizando, como é que se diz? Algum outro estimulante. E o ideal é que, quando passar pelo uso de alguma medicação, nesse caso, solicitar o colega do plantonista que está acompanhando que faça um relatóriozinho por qual motivo está prescrevendo aquele medicamento. Que aí ele guarda consigo, inclusive pode passar, como a gente fala, ao médico responsável, para ele também avaliar em conjunto se há necessidade ou não do preenchimento de uma TUI, de uma AUT, para justamente resguardar o atleta. Ele tendo essa documentação do relatório que foi necessário e tendo o preenchimento da AUT a tempo, ele está totalmente resguardado com relação ao uso. Então, acho que nesse momento de Covid, como a gente está passando por uma variedade muito grande de terapêuticas, na verdade, até o momento a gente não tem nada 100% comprovado que gere a cura, é importante a gente estar prevenido. Desculpe. É importante a gente estar prevenido com tudo que a gente acabar utilizando. Até para não ter um outro problema, já que a gente tem uma maneira legal de fazer uso dessas substâncias. Certo. Sérgio Godoy, ele perguntou aqui, atleta pode ser escolhido para teste de doping independente do sorteio em uma competição? Então, na verdade, o ideal na maioria das competições é a realização do sorteio. Ocorre um sorteio pela confederação do grupo que vai ser testado, dos atletas que são testados, mas sim, alguns atletas podem ser sorteados aleatoriamente, podem ser solicitados aleatoriamente. Geralmente aqueles que tiveram, digamos assim, um desempenho muito bom, geralmente, assim, por exemplo, um medalhista pode ser solicitado sim, ou alguém que tenha tido uma alteração de desempenho muito importante. Por exemplo, o atleta ele foi 20º colocado numa competição naquele ano, 3 meses depois ele está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, foi uma melhora de performance muito rápida. Então, o atleta pode sim ser solicitado a ser testado no doping. Mário, agradecemos a participação aí. A nossa live aqui hoje tá batendo recorde aqui. Estamos batendo recorde. Muito boa ideia. Muito boa ideia. Esperamos aí. Muito bom. Esperamos aí a gente poder fazer mais lives com outros assuntos assim relevantes para poder o pessoal de casa sempre estar absorvendo esses conteúdos, e os atletas de outros clubes que não sejam da seleção também possam saber um pouquinho do cotidiano da seleção e, com isso, aprimorar e os clubes ficarem em pé de igualdade, que é esse que a meta da gestão, né, do presidente Ângelo Alves Neto, que está aí na frente da presidência da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Com certeza. Queria agradecer a vocês, agradecer ao Ângelo, agradecer a você, a toda a confederação,
Mandar um abraço para todo mundo. Estou vendo aqui o Guedes, a Gi, já vi a Jane aqui, todos os atletas, os amigos, o Rafa aqui também presente, os alunos, o Vini, já vi aqui, todo mundo, o Melzinha. Queria um abraço a todo mundo, agradecer ao prestígio de estar aqui me assistindo, agradecer a oportunidade a vocês por estar falando de um tema tão relevante e parabenizar vocês e que vitam mais a questão dessas lives. Eu acho muito importante para a gente poder estar produzindo conhecimento, acabar divulgando, conversando e passar esse momento, que já, se Deus quiser, já normaliza tudo e vai passar esse período de pandemia. Um abraço Com também fé em pro Deus. Léo. Obrigado. Não tem tempo que eu não vejo. Um grande abraço, meu amigo Léo. Tá um monte de pessoas aqui lhe parabenizando, Mário, mas parabenizando você e a Léo, né? Pô, Tá com aqui certeza. vários atletas da seleção, o Célio, Mediato, né, o técnico da seleção masculina. Tá aqui várias Célio, pessoas. um grande abraço pro Célio também. Obrigado, pessoal. Você, obrigado, Ana Paula. Pamelazinha. Agora. Isso, Mônica, um grande abraço, pessoal, beijo. Tô vendo aqui, caramba, gente pra caramba. Fica difícil de acompanhar tudo. Fica difícil acompanhar todo mundo. Pessoal, a gente agradece aqui a participação de todos aqui na live. Agradecemos a Mário pela disponibilidade do seu tempo para poder falar um pouco mais sobre o tema, sobre doping, que é um tema relevante para todos. E obrigado a todos que puderam tirar um tempinho para assistir a nossa live aqui. Todas as segundas-feiras, aqui às 3 horas da tarde, aqui no canal da CBVD, sempre tem um assunto relevante. Esperamos todos vocês, viu? Estamos juntos. Show de bola. Valeu, um grande obrigado. Abraço, pessoal. Um abração, Danilão. Tudo de bom. Valeu, obrigado, Mário. Pessoal, boa tarde. Vamos encerrando mais uma live. Agradecemos a toda a audiência de vocês. Segunda-feira temos um encontro marcado aqui às 13 horas, aqui no canal da CBVD. Lembrando que essa live vamos disponibilizar no IGTV aqui no Instagram e vamos baixar também, vamos colocar ela daqui a pouco no canal do YouTube da CBVD, que é CBVD TV. Vocês seguem lá, botem lá para seguir o canal da CBVD no YouTube, para poder também acompanhar todo o conteúdo que a gente cria para lá, para o canal do YouTube. Valeu, boa tarde, muito obrigado, pessoal.